Olá, amigo, olá, amiga. É bom estar contigo, é bom partilhar contigo um pouco mais a cada dia da Palavra de Deus, neste caso, a cada semana. E vamos começar 3 meses com um novo estudo. E o título é, como já viste logo no thumbnail, é Gerir em favor do Mestre. São lições fantásticas sobre a maneira como nós devemos gerir os nossos recursos, os recursos que Deus tem à nossa disposição. Por isso eu convido que partilhes com os teus amigos, quer o link da Rádio Tranquilidade, quer os nossos links dos nossos canais YouTube ou Facebook. Partilha para que outros possam conhecer a vontade de Deus para cada um. Iniciamos um novo tema para estes 3 meses, como eu disse há pouco. Um tema que nos leva a pensar na relação de Deus para com o ser humano e da nossa relação, logicamente, para com Ele, especialmente nas coisas que dele recebemos e no que, como, quanto nós lhe devolvemos. A Bíblia é muito clara ao afirmar que Deus nos considera como seus filhos, uma vez que todos nós somos descendentes de Adão, ele próprio criado por Deus, como se fosse um pai. E é isso que João, na sua primeira carta, nos diz no capítulo 3 e no verso 1, vejam com que amor o Pai nos amou a ponto de sermos chamados filhos de Deus. São diversos os textos na Bíblia que nos mostram esta intenção de Deus de considerar esta relação entre nós e eles como uma relação de pai e filhos. Tal como acontece muitas vezes em termos humanos, há filhos que rejeitam os seus pais, ignoram os seus conselhos, ignoram o seu carinho, ignoram o seu cuidado. O mesmo acontece por parte do ser humano em relação a Deus. Muitas vezes ignoramos a vontade de Deus. Mas Deus, mais do que qualquer pai terreno, deseja que esta relação se mantenha. E isso é mostrado tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Vejamos aquilo que diz Êxodo no capítulo 5 e no verso 10 como um desses exemplos. Portanto, vai, que eu te envio ao faraó para tirares do Egito o meu povo, os filhos de Israel. No Novo Testamento vamos encontrar Jesus a ensinar aos seus discípulos o modo como devem orar. E diz-lhes assim quando ele os ensina, conforme Mateus no capítulo 6 e no verso 9. Portanto, devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mais tarde, Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz também no capítulo 13 e no verso 26, Pois pela fé que vos une a Jesus Cristo, são todos filhos de Deus. Sim, amigo, o grande desejo de Deus é que a humanidade tenha o mesmo desejo de ser uma grande família. Já imaginaste como isso seria fantástico aqui nesta terra? De qualquer modo, a palavra de Deus garante-nos que um dia haverá uma grande família universal com todos os habitantes que viveram aqui nesta terra. Mas voltemos no tempo, até o momento em que Adão acabou de sair das mãos de Deus e recebe de Deus as primeiras instruções, não só quanto aos seus privilégios, mas também quanto às suas responsabilidades. Vamos ver primeiro os privilégios que ele tem e que ele recebe de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 2 e nos versos 8 e 9, diz-nos assim: O Senhor Deus preparou um jardim em Éden, lá para o Oriente, e colocou nele o homem que tinha modelado. E depois no verso 9, da terra fez nascer toda a espécie de árvores que eram agradáveis à vista e davam bons frutos para comer. No meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vimos aqui os privilégios que Adão e Eva tiveram ao saírem das mãos de Deus, ao habitarem no jardim do Éden. Mas vejamos agora as responsabilidades que lhes são dadas pelo próprio Deus. No verso 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para nele trabalhar e para o guardar. Duas funções, trabalhar e guardar. Deus coloca à disposição de Adão toda a sua criação e delega nele a responsabilidade de cuidar dela. A mesma coisa se passa connosco hoje. Deus dá-nos as capacidades, Deus dá-nos os recursos para nós administrarmos e para nós gerirmos, não só para nós próprios, mas também para os nossos semelhantes,
para com o próprio Deus e para com a natureza criada por Deus. Cabe a cada um de nós ter o mesmo reconhecimento que Davi teve quanto ao proprietário de tudo aquilo que ele tinha juntado, que ele tinha preparado, que ele tinha colocado à sua disposição para a construção do templo. Vê o que diz Davi, depois de ter juntado todo aquele material, preparando a construção do templo que seria depois feita pelo seu filho. No primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29 e no verso 14, diz-nos assim: quem sou eu e quem é o meu povo para te podermos oferecer todas estas coisas? Pois é de ti que tudo vem e nada te poderíamos oferecer se não nos viesse das tuas mãos. De ti vem tudo, diz Davi, se não nos viesse, das tuas mãos. Este é o verdadeiro reconhecimento. Este é o verdadeiro reconhecimento do dono disto tudo, como se tem ouvido ultimamente. Ageu, no capítulo 2 e no verso 8, tem uma afirmação equivalente a esta, quando ele diz: é a mim que pertence a prata e o ouro, palavra do Senhor Todo-Poderoso. Este deveria ser o nosso sentimento de relação em relação àquilo que Deus coloca à nossa disposição, quer através da natureza, quer através daquilo que nós adquirimos com a nossa força, com o nosso trabalho, que adquirimos com o nosso conhecimento, que adquirimos com a sabedoria que Deus nos dá. Para além de recursos materiais e intelectuais, Deus dá-nos a certeza da salvação também, através de Jesus. Deus dá-nos a paz que vem da certeza do perdão. Deus dá-nos a esperança e dá-nos, acima de tudo, a certeza da vida eterna. Estas eram certezas de homens do passado, como Davi, como Paulo, que depositavam a sua confiança totalmente em Deus. Davi mostra essa certeza, entre outros, no Salmo 23 e no verso 1, como este salmo que todos nós conhecemos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, diz ele. Ou então ainda Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 4 e no verso 19, onde diz: o meu Deus há de conceder-vos com largueza tudo aquilo de que precisam, segundo a sua riqueza gloriosa em Cristo Jesus. Nada me faltará, diz Davi. Tudo quanto precisam, diz Paulo. Estas são afirmações que devemos ter sempre presentes no nosso dia a dia. E ao reconhecermos isso, há algo mais que acontece em nós. Sabes o que é? Deus dá-nos tudo isso para que nós sejamos uma bênção, que sejamos uma ajuda para aqueles que estão ao nosso redor. Ao reconhecermos quem é o doador, o verdadeiro doador de todas as coisas, nós teremos a capacidade de repartir com quem necessita esses bens de que somos simples administradores. Isso é parte da nossa responsabilidade para com o doador de todas as coisas. Esse é o modo como mostramos amor para com o nosso Pai, fazendo a sua vontade, obedecendo às suas instruções, conforme estão expressas na sua lei, essa lei que nos recomenda amar a Ele sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Do mesmo modo que nós, em termos humanos, mostramos amor quando não fazemos nada que desagrade aos nossos pais, que desagrade ao nosso cônjuge, assim deve ser a nossa relação para com Deus. É por isso que João, na primeira carta, escreve no capítulo 5 e no verso 3. O amor de Deus consiste em cumprirmos os seus mandamentos. E depois ele acrescenta: e os seus mandamentos não são um fardo. Não são um fardo porquê? Porque são o melhor para cada um de nós. São aquilo que Deus sabe que nós, como seres humanos, precisamos. Por isso Ele nos dá o melhor. E Ele mostra a sua vontade para nós. Só quem experimentou tudo isso conhece. E eu convido-te a conhecer também a vontade de Deus e experimentá-la. Só quem experimentou essa relação com Deus e os seus mandamentos pode compreender completamente a afirmação de Jesus que vem em Mateus no capítulo 6 e nos versos 19 a 21. Diz no verso 19: não se preocupem em juntar riquezas neste mundo, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões assaltam e roubam. Depois no verso 20 ele continua: preocupem-se em juntar riquezas no céu,
onde não há traça nem ferrugem para as destruir, nem ladrões para roubar. E Jesus vai terminar dizendo algo que é extremamente importante e que tu podes comprovar no teu dia-a-dia à tua volta. Onde estiver a vossa riqueza, aí estará o vosso coração. Já pensaste nisso? Estes 3 versículos têm um segredo para se ser verdadeiramente rico. Ensinam-nos a como gerir a nossa riqueza. Ensinam-nos qual é a nossa verdadeira riqueza. Ensinam-nos como enfrentar os reveses desta vida. Quando falamos de riqueza, falamos de todos os recursos que Deus coloca à nossa disposição. Valores financeiros, o tempo, a espiritualidade, o conhecimento, são tudo coisas que Deus coloca à nossa disposição. E ao longo da palavra de Deus nós vamos encontrar, especialmente nestas lições, nas lições que iremos ver durante estes 3 meses, iremos aprender a utilizar esses recursos que Ele coloca à nossa disposição e com eles atender às necessidades, quer dos outros, quer também às necessidades da Igreja de Deus. Eu convido-te a fazermos esta viagem durante estes 3 meses. Pai nosso que estás nos céus, obrigado pelas bênçãos que nos dás, pelos recursos financeiros, pela saúde, pelo trabalho e, acima de tudo, pela possibilidade de nós gerirmos em favor dos outros aquilo que tu nos dás. Dá-nos a tua bênção, dá-nos o teu cuidado. Abençoa este amigo, esta amiga. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. A semana que vem nós vamos encontrar-nos aqui para estudar um pouco mais. E a nossa lição seguinte tem como título A Aliança de Deus para Conosco. Convido-te a que nos encontremos a semana que vem para estudar mais esta lição. Um abraço e até lá.